capítulo de número 18. Irmãos, este livro de Levítico, irmãos, para quem acredita em milagre, esse livro tem 3.500 anos que foi escrito, que foi inspirado, nada menos que 1.500 anos antes do nosso Salvador Yahushua. Geralmente o livro de Levítico, na Bíblia de muitos, as folhas estão todas brancas. Algumas estão até coladas porque é um dos livros menos frequentados das Escrituras. E veja alguns livros a gente vê as folhas já estão todas amarelas, amassadas, tanto que a gente frequenta. Somente os Salmos, né? Eu gosto muito do Salmo 23, Salmo 24, eu quando abro aqui, já sei onde vai, já vai direto. Então o livro de Levítico é aquele livro que as folhas estão branquinhas, pouco frequentado. Então um livro muito histórico, meus irmãos. Que vai trazer algo profundo, porque esse livro, ele é a sombra do nosso Salvador Yahushua, porque não existe nenhum livro nas Escrituras que tem mais palavras como sacrifício e sangue. Então é um livro muito profundo. Tem mais, irmãos. Tem uma passagem que os irmãos conhecem muito, quando o Criador vai editar as leis ali para Moisés. Os irmãos acham que Moisés, do local que ele estava, que ele nasceu, como foi no Egito, ele pouco viajou. Os irmãos acham que ele viajou para a América, para a Europa ou para a África. Então, irmãos, tem uma coisa muito profunda que eu vou falar aqui antes de começar a palavra. Quando o Eterno vai falar ali, não tem nada a ver com o texto, não, meus irmãos. Isso é só para provar a veracidade desse livro e prova a existência do nosso Criador. Quando o Criador vai falar para Moisés sobre a questão ali das carnes impuras, que ele vai falar sobre a carne de porco, que o único animal ali que tem o casco fendido e que não rumina é o porco. E Moisés não conhecia nenhum lugar na face da terra para conhecer todos os animais. Conhecia? E hoje a ciência provou que não existe nenhum animal como o porco, que tem o casco fendido e que não rumina. Então, não foi Moisés, irmãos. Moisés não ia ter essa sabedoria por ele si mesmo. Como ele ia saber se ele não conhecesse toda a terra? Ele conhecia toda a terra, ele conhecia todos os animais, e hoje a ciência provou que não existe um animal como ele, o porco. Isso prova, irmãos, que não foi Moisés que escreveu esses textos, mas sim foi o Criador que editou para ele escrever. Isso é muito forte, isso prova também a existência do nosso Criador, né? Então vamos abrir, irmãos, no livro de Levítico, 18, versículo 1. Yahvé falou a Moisés e disse: fala aos israelitas, tu lhes dirás: eu sou Yahvé, vosso Elohim. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde habitastes. Não procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduz. Não seguireis os seus estatutos, mas praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos. E por ele vos conduzireis. Eu sou Yahvé, vosso Elohim. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas. Quem os cumprir encontrar nelas a vida. Eu sou Yahvé. Nenhum de vós se aproximará de sua parenta próxima para descobrir a sua nudez. Eu sou Yahvé. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem a nudez de tua mãe. É tua mãe e tu não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, pois é a própria nudez de teu pai. Não descobrirás a nudez da tua irmã, quer seja filha de teu pai ou filha de tua mãe.
quer seja ela nascida em casa ou fora dela. Não descobrirás sua nudez. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, nem a nudez da filha da tua filha, pois a nudez delas é a tua própria nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, nascida de teu pai, é tua irmã, e não deves descobrir a nudez dela. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, pois que é a carne de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois é a própria carne de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te aproximarás, pois, de sua esposa, visto que é a mulher de teu tio. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho, e não descobrirás a nudez dela. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e a de sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir nudez. Elas são a tua própria carne. Isto seria o incesto. Até aqui, irmãos. Os irmãos devem estar perguntando o que ele vai pregar nesse texto. Né, João? Os irmãos mais experientes que sabem de quem está falando esse texto. Né? Não vou aprofundar aqui nessa parte. Mas tem algo mais profundo nessas palavras. Os irmãos no final vão entender muito bem o que eu estou falando. Irmãos, a gente vê aqui que o Criador ele repete muito. Ele poderia falar: não descobrirás a nudez de teu pai, de teu filho, de tua mãe, de teu tio. Mas não. Ele repetiu várias vezes, do início até o fim. Por quê, irmãos? Eu vou citar aqui um exemplo. Uma criança. Se você falar com uma criança pequena, eu já falei muito com meu filho, não coloca a mão nessa tomada aí não. Fala uma vez só. E vira para o lado. O que vai acontecer? O nosso Criador, irmãos, aqui, ele insiste conosco. Por isso que ele repete várias vezes. Irmãos, vamos voltar lá no jardim do Éden. Adão e Eva. Quando o Criador falou para Adão: não comerás, Adão e Eva, não comerás deste fruto. O que aconteceu, irmãos? Eles comeram do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. E logo, eles começaram a perceber que estavam nus. Não é isso mesmo, irmãos? Sim. Adão e Eva já tinham vivido muito tempo nus, os dois. Eles estavam no estado de pureza. E para eles aquilo era tudo normal. Mas quando Adão e Eva pecam, eles perceberam o tão fraco que eles eram. Eles começaram a sentir vergonha e se esconderam do Eterno atrás de um arbusto, de uma árvore, para se cobrir de folha. Aí o Eterno vem e aparece para eles: por que se esconde, Adão? Ele fala para o Eterno: não, porque eu estou sentindo algo agora que eu não sentia antes. Eu estou sentindo ali coisa que eu não sentia. E ele começa a cobrir a sua nudez. Só que aquelas folhas ali não cobriam direito. O que o Eterno faz? Presta atenção, irmãos, que eu vou falar aqui, que no final vocês vão ter que lembrar disso. O Eterno mata o animal. Pode ter sido um cordeiro. E cobriu eles com essas vestes. Não é isso mesmo, irmãos? Sim. O que aconteceu? Irmãos, eu quero que os irmãos agora abram a escritura no livro de João,
Eu vou esperar todos os irmãos encontrarem, porque eu quero que todos os irmãos aí acompanhem João capítulo de número 19. A questão da nudez, irmãos, é algo muito sério. Dentro da cultura de Israel, do povo de Israel, lógico que não são todos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. O povo, irmãos, essa questão da nudez, ela é muito séria. Um pai não se troca na frente de um filho. Ou uma mãe não se troca perto de um filho, ou de uma tia, ou de um parente próximo. Porque a nudez é algo muito sério. Adão, irmãos, ele não foi criado, ele não nasceu de um ventre. Adão ele já foi criado, já adulto. Então, enquanto ele estava naquele estado de pureza, ele não percebia que ele estava nu. Uma criança inocente, ela se troca na frente de um pai e de uma mãe, ela não tem vergonha. Ela corre pelada no meio da casa e que para ele é normal. Agora, um adulto ficar nu na frente de uma criança, isso é muito perigoso, porque nesse estado de pureza da criança, ela vai se acostumar com isso. Né? E isso aí é uma autodefesa que a criança tem. E se isso for normal dentro de casa, se ela for deparar com isso lá fora, ela vai achar que isso é normal. Por isso que o mundo tem essa bagunça que está hoje. A gente vê carnaval, né? Hoje a maioria dos jovens hoje anda de qualquer jeito, porque é normal para elas. Teve uma educação dentro de casa, não devia ter tido. Então, para elas tudo ser normal. Então, a questão da nudez é uma coisa muito séria. Então, irmãos, aqui, capítulo 19, no livro de João, engraçado que a nudez, ela está no percurso da salvação desde o início. A nudez de Noa, a nudez de Ló, os irmãos conhecem a história, e a nudez muito conhecida de Betseba. Foi através dessa nudez de Betseba, de Davi, que os irmãos conhecem a história, veio a descendência do nosso Salvador Yahushua. Você já pararam para pensar nisso? Que Yahushua vem da descendência de Davi e de Betseba. Agora os irmãos vão entender muito bem o que está acontecendo aqui. Capítulo de número 19, versículo 17. Versículo de número 17. Então eles tomaram a Yahushua e ele saiu carregando sua cruz, ou madeiro, e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Golgotá, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado e Yahushua no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Yahushua Nazareu, o rei dos judeus. Esse letreiro, muitos judeus o leram, porque o lugar onde Yahushua foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes dos judeus: não escrevas o rei dos judeus. Mas este homem disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Versículo 23. Antes de ler o 23 aqui, irmãos, vamos prestar muita atenção no que vai ser dito aqui. Vamos crescer, como José me fala, vamos crescer os problemas lá fora e vamos focar na mensagem aqui, porque é algo muito profundo para o nosso entendimento. Versículo 23. Os soldados, quando crucificaram Yahushua, tomaram suas roupas
e repartiram em 4 partes. Uma para cada soldado, vírgula, e a túnica. Ora, João aqui é muito profundo. Então, um ponto, uma vírgula, ele separou aqui essas 2 vestes. Ora, a túnica era sem costura, tecida com uma só peça, de alto a baixo. Disseram entre si: não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver com quem ficar. Isso a fim de se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados. Perto da cruz de Arruja permaneciam de pé sua mãe, irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena, e Arruja, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a que amava, disse a sua mãe: mulher, eis teu filho. Até aqui, irmãos. Irmãos, no lugar onde Arruja foi crucificado, irmãos, ele foi crucificado num lugar mais alto um pouco, e a grande multidão ficava mais longe dele um pouco. Porque os romanos, a maneira que eles crucificavam o povo na época, era algo tão cruel, mas tão cruel, que grande maioria do povo podia ficar nem perto para não se rebelar contra eles, que era muito cruel. Eles quebraram o fêmur de Arruja, quebraram suas pernas primeiro, o seu braço. Ele, com fome, com sono, com sede, já não podia assim rebaixar mais do que isso. E ali eles chamam para ficar mais próximo dele, para subir esse lugar onde ele estava sendo crucificado. Chamavam as famílias dele, sua mãe, Maria Madalena, pessoas que eram tão próximas dele, irmãos, o discípulo que ele amava, que estava sempre do lado dele. Já não passava tanta humilhação, eles rasgam a veste de Arruja, no versículo 23. Os soldados crucificaram Arruja. Imagina, irmãos, a dor que ele sentiu de ser pendurado num poste ou numa cruz, todo quebrado. Porque se não bastava os açoites, a chibatada, ele estava todo quebrado. Muitos não reconhecem isso. Ele não veio aqui para brincar. E ali, irmãos, estavam aqueles parentes, aqueles mais próximos de Arruja. E os soldados vão e rasgam essa veste do mestre, para rebaixar ele mais ainda. De sorte, quando eles rasgaram essa veste, viu que ele tinha uma túnica toda fechada, de cima e embaixo, sem costura. Isso é muito profundo, irmãos, porque João escreveu isso aí, ele notou muito bem, porque eram 2 vestes. Uma foi rasgada e dividida em 4 partes. A outra não tinha jeito de rasgar, porque ela não tinha costura. O que eles vão fazer, irmãos? Ora, a túnica era sem costura, tecida com uma só peça, de alto a baixo. Disseram entre si: não a rasguemos, mas tiremos sorte para ver com quem ficara. Eles tiraram a veste do mestre, mataram ele nu, rebaixaram ele ao extremo, diante de quem ele mais amava.
Imagina que humilhação. Isso, irmãos, é forte, viu? Isso, irmãos, é uma sombra de que aconteceu com Adão. Porque aquela pele que o Criador tirou do animal não cobriu a nossa nudez espiritual por completo. Essa primeira veste ela foi rasgada em 4, a outra veste ela permaneceu perfeita. E hoje, irmãos, a única veste que é capaz de apagar os nossos pecados por completo foi esse sacrifício que Ele fez por nós. Aleluia. Louvado seja teu nome. Aleluia, papai. O significado dessa segunda veste não foi essa que foi rasgada, mas é que permanece por dentro. Aleluia. Porque o que está por fora aceita remendo, mas o que está por dentro, irmãos, não aceita. Aleluia. Não vende, irmãos, a tua bênção pelo prato de lentilha. Não vende a tua salvação por algo barato lá fora, que vai satisfazer você por pouco tempo. Tem algo profundo que Ele fez por nós lá na cruz. Tem gente que reclama tanto da vida. Quem nunca passou por humilhação na vida aqui, imagina, todo mundo já passou por uma vergonha. Mas quer mais vergonha do que essa? Ele foi humilhado ao máximo, irmãos. Sofreu ao máximo. Não tinha nem como mais rebaixar. Então vamos ajoelhar no pé da cruz do madeiro. Vamos se humilhar perante Ele. Vamos reconhecer que somos todos fracos. Está na hora da gente fazer as nossas escolhas. Por isso que eu escolhi o livro de Levítico, que fala, imagina quando ele estava nu, diante da sua família ali, soprando no ouvido dele, não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez. Isso foi humilhação extrema, irmãos. Vamos reconhecer o que Ele fez por nós. Eu acho que o caminho da cruz não é fácil. O caminho da salvação ele é difícil. Eu vou citar aqui um exemplo, irmãos. Não sei se os irmãos conhecem aquela corrida de São Silvestre. Os irmãos conhecem? Que acontecia todo ano em São Paulo. Não sei se acontece mais comigo. Não vejo televisão mais. Aquela corrida que é de São Silvestre. No início, está todo mundo lá rindo, à toa, brincando. A maioria das pessoas que estão na frente, aqueles que estão com fantasia, colocam uma melancia na cabeça, uma televisão de papel, né? Um veste a roupa do Superman, Mulher Maravilha, cheio de fantasia, tá lá, aquecendo. A hora que dá a partida, aquele já fica para trás. Não consegue dar nem 2 passos. Um pisa ali, o outro já cai. Só que lá na frente, irmãos, os irmãos já viram, tem uma câmera que pega assim na subida do morro. Você não vê nenhum deles mais. E ali você já vê quem que vai chegar no final. Tem alguns ali do morro volta, já descansa, o outro ali é corredor, não é? Você corre bastante. E no morro ali, já dá para saber quem que vai chegar. Não dá? Lá são os quilianos, né? Só que aqui somos nós. Não é, irmãos? Aqui somos nós. Verdade. Nós estamos acostumados a subir o morro. Então, para a gente chegar até lá, a gente é acostumado. Então, irmãos, essa mensagem que eu trouxe para nós hoje, vamos refletir no sacrifício que Ele fez por nós, que não é brincadeira. Não é? E não vamos reclamar por pouca coisa, não. Porque mais humilhação que nosso mestre recebeu, ninguém aqui na terra vai receber. Ele já fez isso por nós, né? Toda vergonha Ele já levou. Toda a nossa vergonha Ele já levou. Então, que a abençoe a cada um de vocês. Tá? Essa palavra mexeu muito comigo. Tenho certeza que vai mexer com vocês também.
Bom, que a abençoe a cada um aqui nesta manhã.